Boa noite, Sirlene. Tá me ouvindo direitinho aí? Amém, graça e paz também. Muito bom. Quem é o outro que entrou aí agora? Fala para mim. Não estou vendo. Seja bem-vindo. Bom, uma ótima noite aí, né? Que todos eles que forem chegando vão ocupando aí os seus assentos e vamos que vamos falar da palavra de Deus, né? Falar das coisas sagradas. Isso é muito bom. Falar de Deus sempre nos enche de alegria e o nosso coração se regozija quando nós falamos de Deus, né? Porque o salmista diz no Salmo 1 que ele tem prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Então, assim, é um prazer, né, falar de Deus, falar de Jesus, esse ser tão superior que foi capaz de morrer numa cruz por nós, que sendo tão vil pecadores, sem merecer nada da parte dele, mas ele fez isso por nós. Fez isso por mim, fez isso por você, fez isso pela humanidade, para que nós pudéssemos ter vida, né? E vida em abundância. Isso é fenomenal. Será que nós estaremos dispostos a morrer por alguém? Ou a nossa vida simplesmente se limitaria, né, a julgamentos, a levantar falsos, a ver somente o exterior, né, e não olhar para o que a pessoa é de fato, né, para o que ela possa ser de fato. Hoje eu estava conversando com um amigo e dizendo para ele que a nossa vida, 90% dela são só coisas boas. 90% da nossa vida é coisa boa. E 10% são coisas ruins. Ou coisa que nós não queremos, mas acabamos fazendo. Mas esses 10%, ele consegue cobrir todas as coisas boas de maneira tal que nós lembramos muito mais das coisas ruins do que das coisas boas, não é assim? Nós lembramos muito mais, vamos dizer assim, dos infernos que nós vivemos do que do céu que nos glorifica através da cruz de Cristo, né? Então, isso é o ser humano.
nós sabemos só reclamar, sabemos apontar o dedo para as pessoas, dizer que muitas vezes elas são as culpadas, né, das nossas angústias e sofrimentos, quando na verdade também nós não olhamos para dentro de nós, ver quem nós somos de fato e quem nós somos de verdade, né? Isso é aquilo que chama ser humano. Só olha as coisas boas dele e os defeitos dos outros, mas não consegue, por egoísmo, por orgulho, enxergar nos outros muitas vezes boas qualidades, né? Qualidades essas que são dadas por Deus na vida de cada um. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre esse olhar para as pessoas, com um olhar altivo, com um olhar de julgamento, né? Com um olhar de desprezo, de menosprezo pelas coisas e pelas pessoas alheias. Em Mateus capítulo 7, os versículos 1 a 5, Jesus fala desse tema, né, que a gente não deve julgar para que nós não sejamos julgados. Que com a medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. E ele faz isso. Mas a pergunta é, quando Jesus fala essas coisas, então não pode haver correção porque eu vou estar julgando o irmão. O julgamento aqui não é o julgamento de você julgar a causa de alguém, a demanda de alguém. Não é você, o julgamento aqui não é você estar sendo alguém que precisa, o pastor que precisa corrigir um membro da igreja que foi faltoso. O julgamento aqui não é esse. O julgamento aqui é o que está implícito, né? No julgamento de não levantar falso testemunho. Né? Esse é o julgamento. Nós olhamos para uma pessoa, quantas vezes nós olhamos para uma pessoa que a gente não tem muito costume e dizemos que aquela pessoa tem uma cara de arrogante, tem uma cara de quem não vale nada, e quando nós vamos conversar com aquela pessoa, quando nós ponhamos intimidade com aquela pessoa, nós notamos o quanto aquela pessoa é gente boa. Quantas vezes nós já erramos nesses nossos julgamentos? Aí sim, julgamentos. É desse julgamento que Jesus está falando. Ele não está falando que não é para corrigir erros. Não é isso que ele está falando. Não é? Não. O irmão faltoso, o irmão cometeu erro, ele precisa, com amor, ser corrigido e ser trazido para a luz novamente. O julgamento que Jesus está falando aqui não é esse tipo de julgamento. Que a igreja não deve julgar um irmão faltoso, julgar no sentido de disciplinar, julgar no sentido de trazer ele ao bom siso, trazer de volta à boa casa. Aqui não está falando disso. Aqui está falando de algo que nós muitas vezes supomos. Que o nosso eu muitas vezes enxerga o que não é verdade. Isso é um julgamento. Porque muitas vezes também nós seremos julgados por quem nós também somos. De repentemente, nós não temos, uma pessoa não tem intimidade com a gente não tem intimidade com ela, a gente passa perto dela, ela também vai falar a mesma coisa. Aquilo que nós pensamos dela, ela também irá pensar de nós. Então, o julgar aqui de Mateus 7, Jesus não está falando aqui proibindo a correção. Não é isso. Está entendendo aí? Estou sendo repetitivo para que fique bem claro. O não julgueis aqui de Mateus 7
não é o não julgar para não corrigir problemas, não é o não julgar para disciplinar o irmão, não. O julgamento aqui inclui um falso testemunho. E aí, lá dentro da lei, a pergunta de número 145 do Catecismo Maior de Westminster, vou até achar aqui, ela fala sobre isso aqui, ó. Ela diz assim, quais são os pecados, qual é, né, o nono mandamento, aliás, a pergunta de número 143 da Confissão de Fé de Westminster. Qual é o nono mandamento? O nono mandamento é não dirás falso testemunho. E o não julgar, lá de Mateus 7, é exatamente isso. E qual é o pecado proibido neste mandamento? Os pecados proibidos no nono mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo. Isso que eu estou falando. Que muitas vezes nós julgamos as pessoas por aquilo que nós estamos vendo, sem se dar conta de que aquela pessoa não é nada daquilo que eu estou pensando. Eu estou levantando um falso contra aquela pessoa que nem sequer eu conheço direito. O julgamento de Mateus 7 é isso. Tá? Não, mas eu errei aqui, a igreja está me julgando e tá. Não, mas o meu erro, o seu erro, a igreja de fato tem que corrigir. Liderança da igreja tem que corrigir. O que a igreja não pode é ouvir que você fez algo e já tirar as conclusões sem sequer saber a sua versão e se é verdade. Ela está te julgando, ela está levantando um falso. Né? Aí ela está agindo incoerentemente e até mesmo quebrando o nono mandamento. Então os pecados nesse nono mandamento está implícito lá em Mateus 7, de não julgarmos, de não dizer falso testemunho. Né? Por quê? Porque quando nós... Esse é o primeiro ponto, viu? De nós pensarmos e acharmos sem conhecer a pessoa. E o segundo ponto desse julgar aqui é quando eu aponto o dedo para o irmão que errou, imaginando que eu seja melhor do que ele. Agora já não é mais um julgamento, mas é um fato. O irmão errou. O irmão pecou. Eu esqueço que eu sou pecador. Eu esqueço que eu sou pecador tanto quanto. E começo a apontar o dedo para o irmão, dizendo que ele não merece estar na igreja, que ele não merece estar louvando, que ele não merece isso, que ele não merece aquilo outro. Eu estou julgando. Aí entra o verso que diz o Senhor Jesus. Como é que você vê um cisco no olho do outro e no seu tem uma trave? Então, olha só, deixando claro, repetindo novamente. Primeiro ponto, de não julgar. Não julgar pela aparência daquilo que eu vejo e daquilo que eu penso que o irmão seja. Isso é levantar falso. E eu estou sendo falso. A segunda parte inclui aquilo do meu egoísmo, do meu eu. Que eu vejo que o irmão errou, que o irmão pecou, e eu me sinto melhor do que o irmão. E aí Jesus vai dizer, olha, você enxerga um cisco no olho do outro, enquanto no seu tem uma trave. Eu não posso estar aqui agindo dessa forma. Eu tenho que saber, como dizem muito e o ditado popular diz, que o meu telhado é de vidro. Eu estou tão propenso a errar quanto o irmão. Aliás, isso é bíblico. João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Essa é a segunda forma de julgamento. Que Jesus disse para mim que não tem autoridade para tratar do problema, começar a denegrir a imagem do irmão e difamar o irmão com todo mundo.
Eu estou fazendo um julgamento que não me pertence. Eu estou fazendo algo que não é de minha competência fazer. E quando na verdade eu também estou agindo, passível também de ser chamado a atenção, de também ser corrigido. Porque quando eu difamo meu irmão, enxergando nele um cisco que ele tem, e eu esqueço da trave que tem no meu olho. Aí a orientação é o quê? É que eu tire primeiro a trave do meu, para depois tirar o cisco, o pequeno cisco do olho do irmão. Então é interessante a gente observar isso aqui. É interessante nós notarmos isso aqui. Tá? Jesus aqui não está... A gente encontra muitas pessoas distorcendo o que está sendo dito. Ah, você está me julgando, você está falando, porque assim, a igreja julgou, a igreja expulsou o irmão da igreja, e que mais não sei o que. Não. No caso de fato consumado, a igreja precisa tratar. Mas os irmãos da igreja não podem, não devem ficar olhando o erro do irmão e apontando o dedo. Até mesmo porque eu tenho a maneira de dizer o seguinte: eu te aponto o dedo. Aqui, o meu dedo está apontado para você. Mas quando eu aponto o dedo para você aqui, tem outros 3 dedos apontados para mim mesmo. E aqui está a minha trave do olho, e o cisco do olho do irmão é apenas um dedo. E esses 3 apontamentos, para mim, 3-1, né? O irmão está aqui, está com um ciscozinho, e eu estou aqui com uma trave, travado aqui pelo polegar, apontando o dedo para o irmão, não se dando conta que eu estou sendo muito mais pecador do que o irmão pela arrogância, pelo orgulho, e por tantas outras coisas mais. Não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Existem pecados que são para a morte, diz o Senhor Jesus. E a blasfêmia, por exemplo, é um deles. Mas, então, é isso. Tirar primeiro a trave do meu olho, se eu conseguir, né? E para eu tirar a trave do meu olho, vamos dizer, eu também precisarei ser tão disciplinado quanto o irmão que está sendo disciplinado agora. Eu não posso. Eu vejo com muita tristeza quando às vezes nós encontramos pessoas vão pedir referência, né, de algum pastor ou de algum evangelista ou missionário na igreja para passar para outra igreja, e às vezes eu fico pensando, né, aqui comigo, que muitas vezes esses missionários, evangelistas, pastores são muito defamados de tal maneira que não encontra campo para trabalhar. Eu acho que fica claro que muitas vezes é dito só as más qualidades do obreiro do que muitas vezes as boas qualidades que ele tem. Porque eu posso, por exemplo, indicar um evangelista, passar para a próxima igreja as dificuldades que o irmão tem, mas falar das qualidades que tem para que a próxima igreja o aceite e trabalhe com ele nas suas dificuldades. Até mesmo para motivo de ajudá-lo a crescer espiritualmente. Né? Porque isso na lei civil, por exemplo, quando eu saio de uma empresa, se esta empresa, uma outra empresa pedir informação sobre mim e eu for defamado por essa empresa está agindo de forma errada, e se eu souber disso, eu posso até processar a empresa antiga que eu trabalhei. Não estou falando aqui para ninguém processar a igreja, pelo amor de Deus. Eu só quero dizer que a gente deve
que nós, como cristãos, nós devemos falar das más qualidades das pessoas, e todos nós temos, mas a gente precisa exaltar as qualidades. Fazer com que de repente eu não consiga, eu estou aqui na igreja, de repente eu não consegui tratar com o obreiro Sebastião o problema que ele tem, o defeito que ele tem, mas de repente o outro irmão que Deus levanta na vida do irmão Sebastião, vai tratar com ele, vai conversar com ele, e o problema será sanado. O que eu não posso fazer é deixar o irmão sem campo, sem trabalho, porque quando o irmão vai para um campo trabalhar, a gente diz que ele é vocacionado. E se ele é vocacionado junto com os seus defeitos e com suas qualidades, como Pedro, como Paulo, como todos os outros discípulos e apóstolos foram chamados e vocacionados com seus defeitos e com suas qualidades. Será que se nós tivéssemos o apóstolo Paulo hoje matando cristãos por aqui, será que a gente diria que um dia ele seria o grande apóstolo Paulo? Será que nós tivéssemos um Pedro aqui, um homem que não tinha muita paciência, será que nós da igreja hoje o aceitaríamos e comissionaríamos esse Pedro para ser um apóstolo enviado a trabalhar para a igreja? Eu penso que não. Eu penso que não. Eu penso que nós diríamos que Pedro não tinha nenhum chamado, porque para ser um obreiro não poderia ser como ele era, impetuoso, seu ímpeto, aquela ânsia de fazer, e a gente poderia dizer que não teria, que Pedro não tinha vocação para ser um apóstolo. No máximo, talvez, a gente poderia dizer nos tempos de hoje que ele seria um guardião da igreja ali, ficando em pé na porta, não deixar os bêbados entrarem, porque ele tinha coragem para isso, para barrar alguém, né? Então a gente não pode fazer esse tipo de julgamento. Nós não podemos fazer esse tipo de julgamento. Nós devemos tratar com os irmãos, devemos ser tratados. A palavra disciplina significa ensinar criança. Quando um homem de 40, 50, 60 anos erra, comete erros, é porque ele agiu feito criança. Ele desobedeceu, ele foi desobediente. O irmão precisa ser tratado. Mas nós não podemos ficar apontando o dedo. Você é isso, não deve assim. Nós não devemos fazer isso. Devemos tratar com zelo, com carinho, com amor, com mansidão, exercendo sobre a vida desse irmão faltoso os frutos do Espírito Santo, que nós às vezes tanto pregamos, que nós às vezes tanto falamos. Primeiro ponto, não julgar no sentido de pensar que o irmão é o que não é. Isso é levantar falso, é a quebra do 9º mandamento. Em segundo lugar, não medir o irmão com medidas, com rasuras, achando que eu sou melhor do que o irmão, porque naquilo que eu penso que eu sou melhor, eu estou sendo pior do que o irmão. Então não vou medir o irmão, porque eu também serei medido com a mesma medida. Não é? Nesse segundo lugar, fica claro que para eu poder tratar com o irmão, eu preciso, tirar a trave que está no meu olho, que não me deixa enxergar. Eu misturei aqui o terceiro ponto, que é o de medir, mas o segundo ponto aqui é tirar o cisco do olho do outro e o meu. Essa forma de julgamento, de arrogância.
de petulância cristã, que a gente tem muito hoje, século 21, nós estamos cheios de crentes arrogantes, cristãos arrogantes, que acham que muitas vezes são melhores que o outro só porque está sentado no banco de uma igreja, com uma Bíblia na mão, cantando um hino, fazendo uma oração e acha que está por cima da carne seca, quando a Bíblia me diz, aquele que está em pé, veja que não caia. Que o orgulho, diz Provérbios, precede a queda, precede a ruína. E nesse século 21, nós temos encontrado muitos irmãos que apontam o dedo, muitos irmãos que têm trave nos seus olhos e quer tirar o cisco do olho do outro. Encontramos muito. É a igreja militante. O terceiro ponto é aquilo que eu comecei a falar da medida. Qual é a medida do pecado que você imputa às outras pessoas? Qual é a medida do pecado que você coloca na vida das outras pessoas? A medida que você mede é a medida que você também é medido. Nós não devemos exagerar naquilo que nós vamos medir as pessoas. O meu pecado é tão grande, muitas vezes, como o do outro é. Ah, mas o irmão é assim, bebe, fuma, o irmão se prostitui, mas sei o que, mas sei o que. Ele está errado, não está? Está cometendo pecado, não adulterarás. Não é assim? Ele está cometendo pecado, vós sois templo do Espírito Santo. Você não pode pegar o templo do Espírito Santo e encher ele de cachaça, de cigarros. Não pode. Ele está quebrando isso, não está? Mas eu também estou quebrando o mandamento de refrear a língua, de parar de falar demais. Tiago diz que a língua é veneno mortífero. Ao invés de eu estar ajudando, eu vou estar matando o irmão. Então eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu meço. Quando a gente vai fazer uma construção, às vezes vem projetos que não cabem dentro da construção. Houve um erro de medida. E aí a gente é obrigado a adequar aquela medida, o projeto, dentro da medida do terreno. E muitas das vezes não é para maior, é para menor do que o projeto é. E dentro desse menor, que a gente se adequa ao projeto, nós, como pecadores, as nossas medidas nos igualam para menor, para menores. Nós, como pecadores, as nossas medidas nos igualam para menores, no sentido de que nós devemos nos diminuir quando o irmão faltar, nós devemos olhar para ele e dizer, olha, eu também sou passível disso. Eu já quase fiz isso. E eu só não fiz porque o Senhor teve misericórdia e não deixou. A arrogância, a petulância, ela não pode fazer parte da vida do cristão. Ela não pode fazer parte da vida daqueles que irão fazer a análise e a correção do irmão faltoso. A gente não pode sair por aí dizendo que o pecado do irmão é deste tamanho, grande, exagerado, foi um pecadão, porque o meu também é. Quando assim eu procedo de difamar o meu irmão, a medida que eu estou medindo ele é a mesma medida minha. Então nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, desejamos, com aquilo que nós julgamos, não é? Dos nossos irmãos e das outras pessoas, de igreja
membros de igreja e de fora da igreja. E eu digo até mais, talvez nós teríamos que ter uma preocupação maior nesse julgamento até com os de fora. Porque como é que eu ganho uma pessoa para Jesus apontando o dedo e afirmando para ele? Julgando, levantando falso testemunho. Eu não ganho. Eu espanto ele da igreja. Eu não vou permitir com essas minhas atitudes que ele venha para a igreja, no julgamento que eu faço, nas medidas que eu faço. Porque eu estou olhando o cisco no olho do irmão e não estou vendo o meu. É como o irmão mais velho lá do filho pródigo, que vê todas as coisas, mas quando é para poder exercer o amor, a misericórdia, ele aponta o dedo, dizendo que o seu irmão era perverso, dizendo que o seu irmão não merecia aquilo, aquela festa que o seu pai estava fazendo. É assim que nós nos portamos muitas vezes. Por que o desviado muitas vezes é difícil voltar para a igreja? É porque ele pensa exatamente nesse tipo de julgamento que nós vamos fazer dele. Ele já se sente envergonhado só de pensar, imaginar em sentar no banco e todo mundo olhando para ele com olhos de repreensão, com olhos de julgamento. Nós somos os filhos mais velhos da igreja, muitas vezes. Agimos como tal. Agimos como tal. Muitas vezes um novato, um recém-convertido, com seu desejo de servir e mudança de vida, vai na frente da igreja, toca, canta, faz uma oração, ele se sente maravilhado, e às vezes nós, que já temos 50 anos de igreja, nunca nos propomos a estar lá na frente fazendo sequer uma oração. Nós ficamos aqui do banco julgando, nós ficamos aqui do banco criticando quem está lá na frente. E quando esse recém-convertido vai, esse filho pródigo que volta para a presença do pai, nós, como filhos mais velhos, assentados de braços cruzados no banco, fazemos esse tipo de julgamento. Eu nunca tive essa oportunidade, vamos dizer nós. E quando nós vamos falar com os nossos pastores, eles dizem, mas você sempre esteve aqui, eu sempre esperei que você pedisse uma oportunidade. O que nós queremos é ser bajulados muitas vezes. Não é? E nós agimos, pode ter certeza, que nós agimos muitas vezes como o filho mais velho, julgando. Enquanto o filho mais velho não enxergava no seu próprio olho uma trave. Enquanto ele media o seu irmão que estava voltando com uma medida muito grande, que era a mesma medida dele. Então é muito perigoso o julgamento. É muito perigoso o levantar falso daquilo que nós achamos as pessoas quando elas não são. É muito perigoso quando eu não enxergo em mim a trave que está no meu olho. Tem uma metáfora, né? Uma parábola, muitos já conhecem, a chamada fila indiana. A fila indiana, ela são aqueles balainhos, né, aqueles varais com os balainhos na frente e atrás, onde se carrega especiarias. E a nossa arrogância cristã e os membros, muitas vezes, agem de conformidade com isso. Nós colocamos os nossos varais e os nossos balainhos, de maneira que na frente, no nosso balaio, na frente, nós colocamos todas as nossas qualidades, tudo aquilo que é bom, aquilo que eu fiz para o irmão, aquilo que eu trabalhei, aquilo que está tudo de bom aqui na minha frente e eu vejo. De maneira que atrás, no balainho de trás, eu coloco tudo que não presta porque eu não quero ver.
E eu coloco tudo que não presta no balainho de trás. E a fila indiana nós vamos andando na igreja dessa forma, com os nossos balainhos. De maneira que no meu balaio da frente eu enxergo as minhas qualidades. E no balaio de trás do outro eu enxergo somente as más qualidades. Porque ele também faz isso. Na frente ele coloca as boas qualidades dele. Atrás as más qualidades. E é isso que a igreja caminha muitas vezes. É isso que nós caminhamos muitas vezes. Eu enxergo o que eu sou de bom, o que eu faço e o que eu não faço de melhor. Coloco tudo aqui na minha frente. E tudo que não presta de mim eu coloco ali atrás porque eu não quero, né? Tem um ditado antigo que o macaco ele enrola sua cauda, né? E senta em cima. Nós enrolamos os nossos problemas e queremos jogar para debaixo do tapete ou colocar lá atrás. Porque eu não quero enxergar as minhas más qualidades. Eu não quero enxergar os meus defeitos. E muitas igrejas hoje têm agido dessa forma, ensinando seus membros a caminharem dessa forma. O irmão da igreja não tem culpa de nada. O irmão da igreja, ele é um cara espetacular. Culpado é a obra de macumbaria e feitiçaria. Culpado é o vizinho do lado que tem o olho grande em cima do irmão. Culpado é todo mundo menos ele. Muitas igrejas estão colocando esses varais indianos nos ombros dos seus membros, fazendo com que os seus membros só enxerguem qualidades espetaculares, não falando de pecado, não falando dos defeitos dos irmãos, julgando as pessoas com que elas não estão levantando falso. Há muitas pessoas para agradar os seus membros aí de igrejas. Não há confronto de pecados, mas há julgamentos. Há querer tirar um cisco no olho dos outros. Há querer medir os outros com a medida excessiva. A igreja do Senhor Jesus precisa tomar cuidado para que não incorra nesses erros, desses julgamentos, achando que são melhores do que os outros. Eu sempre digo que nessa questão de julgamento desse porte, não do julgamento de correção, mas no julgamento desse porte de levantar falso e de achar da arrogância, o julgamento da arrogância, vou chamá-lo assim. Eu sempre prego nas igrejas e falo para os membros ali. Eu falo com as mulheres, está vendo aquela prostituta? É você. Eu falo para os homens, está vendo aquele adúltero, bêbado? É você. O mundo é nosso espelho. As pessoas que não estão na igreja, que elas estão cometendo seus pecados ali escancaradamente, é nosso espelho. E eu digo para as mulheres, sabe por que você não está lá? Porque a graça do Senhor Jesus te alcançou. Eu digo para os jovens que não estão ali nas drogas, para os homens que não estão no adultério, sabe por que você, homem, não está lá? Porque a graça te alcançou. Porque a graça te tirou do império das trevas e transportou para o reino da luz de Jesus. Se não fosse isso, nós somos miseravelmente pecadores. E como é que nós vamos levantar falso, dizer que o irmão que está ali já está no inferno? Como é que nós vamos fazer isso? Então nós precisamos tomar cuidado. Repito, aqui quero deixar claro, esse julgamento de Mateus 7 aqui, não é o julgamento de que a igreja, que a liderança da igreja não deva corrigir o faltoso. Não, não é isso. Isso aqui é outra coisa, isso aqui é a quebra do 9º mandamento. De levantar falso, de apontar o dedo, de dizer que é melhor.
É isso que está implícito aqui. Tá certo? Tá entendido? Deu para entender? Se deu para entender aí, Silene, dá um joinha aí. Tá dando para entender? Vocês que estão aí olhando. Aliás, queria abrir um parênteses aqui para dizer para você o seguinte. Quando eu compartilhar o vídeo aqui, não dê lá somente um joinha, um like, não. Assista. Faça questão de ver o que eu estou falando. Deixe seu comentário. É muito importante. Não dá só o like lá porque eu compartilhei um vídeo. O Teodomiro, o Mirim compartilhou um vídeo, deixa eu curtir o vídeo dele aqui. Não, não, curte, mas também veja. Como é que você pode curtir uma coisa que você não viu até o final? Você não sabe o que foi que eu falei? Talvez eu tenha falado mal até de você mesmo. E você está lá curtindo. Não, curta, mas também ouça e veja, porque aí você vai estar curtindo de fato aquilo que é verdadeiro. Tá certo? É um pedido que eu estou fazendo. E é isso. Para a gente encerrar aqui e terminar, é isso. Não julgueis, para que não sejais julgado. Quando você vê um cisco no olho do outro, lembre que no seu tem uma trave. E quando você pegar uma régua para medir alguém, lembre que tem alguém te medindo também. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa fazer com que os nossos corações não sejam corações altivos, não sejam corações arrogantes, mas que sejam corações como o coração do Senhor Jesus, corações humildes, prontos a perdoar. Ele vai dizer lá em Lucas, né? Se teu irmão pecar 7 vezes contra ti num dia e 7 vezes te pedir perdão, perdoa. Não é para apontar o dedo, não é para, difamar ninguém. É para perdoar. É isso que nós devemos fazer. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê uma ótima noite. E, se Deus assim permitir, sexta-feira estaremos aqui de volta, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz do nosso bom Deus a todos os irmãos. Boa noite e até sexta, se Deus quiser.